E aí, bonitinhos e bonitinhas, a gente passou por amizades do Antigo Testamento e hoje a gente está entrando em uma amizade que encerra uma aliança e inicia uma nova. É o cumprimento da antiga com o início da nova aliança. E nós vamos falar de duas mulheres que receberam os seus chamados, os seus filhos e se conectaram. É isso mesmo, eu estou falando de Isabel e de Maria. Isabel, quando a gente lê Lucas capítulo 1, a gente vai ver que Isabel ela já tinha um testemunho de que ela era justa, um testemunho de que ela era uma mulher irrepreensível. Não somente ela, mas também o seu marido, né? Ela era rica em dias, ou seja, ela era idosa e não tinha filhos. E naquela época, não ter filhos era uma vergonha. Mesmo ela sendo justa, ela era esposa de um sacerdote do Senhor. E ela não tinha filhos, apesar de ser justa e irrepreensível. Agora você imagine que ela sonhou com filhos. E na sua idade mais velha, bem mais velha, em dias. A Bíblia diz que ela era rica em dias. Então, ela gera João, o Batista, por meio de uma promessa. E o destino dela vai se encontrar e gerar uma amizade com aquela jovem da qual a gente não tinha muito testemunhos. A única coisa que a gente sabe dela até aquele momento é de que ela era uma jovem virgem e de que ela foi encontrada pelo Senhor. Estamos falando de Maria, que era era parenta de Isabel. Nós não tínhamos testemunho do passado de Maria, até porque ela era uma jovem mocinha. Porém, nós tínhamos uma promessa do futuro. E aí encontramos em gerações tão distantes e ao mesmo tempo entrelaçadas, Maria e Isabel. Maria desce para a casa de Isabel. Isabel já está com 6 meses de gestação, está lá guardadinha, escondida, ela não sai enquanto esse menino não nasce. Feliz, mas fica em casa guardada. E aí vai Maria. Maria vai ao encontro de Isabel. Ela contempla com seus próprios olhos um milagre da redenção de Isabel. Sim, redenção de Isabel. E durante 3 meses, dentro da casa de Isabel, Maria e Isabel vivem uma intimidade profunda. Maria, jovem, mocinha, ela entra numa intimidade profunda, numa amizade profunda com a mulher mais velha e justa. Eu sempre me pergunto, o que será que Maria aprendeu com Isabel? E o que Isabel viu em Maria durante esses 3 meses? O ventre de Isabel, nós sabemos, está nas Escrituras, que ele se agitou. E Isabel foi tomada pelo Espírito quando encontrou com Maria. E antes mesmo de João Batista nascer, Isabel, ela profetizou. E ela encorajou Maria. É o que tem as Escrituras dizendo, que ela encorajou uma jovem que estava começando a trilhar um caminho esse que Isabel já tinha percorrido muito e agora estava vivendo o seu milagre. Ambas tiveram que diminuir para que a promessa se cumprisse. Essa que é a realidade. E ambas creram, ambas obedeceram, ambas se alegraram. Ambas se alegraram com o mistério do reino que estava chegando na vida delas duas. Ambas tiveram as suas vidas completamente mudadas. Maria, ainda noiva de José, ela poderia ter sido despedida por José por estar grávida do Espírito Santo. Imagine que Maria cresceu com um menino que não se parecia com ela, que José cresceu com um menino que não se parecia com ele. Imagine o burburinho daquelas cidades. Mas algo que Maria encontrou em Isabel certamente segurou ela durante esses tempos de maturidade. 2 alianças, uma se cumprindo no Cristo, a outra se iniciando no Cristo também. João, o Batista, foi pregar no deserto, preparou o caminho do nosso Senhor. Sim, João tinha um pai que era sacerdote no templo, no lugar que todo mundo sabia onde tinha que ser. Batista
pregava no deserto. Lá ele preparava o caminho. Batista, ele veio no espírito e no poder do Elias, assim como Malaquias falou que haveria de vir um Elias e veio. E João o Batista, ele veio reconciliando pais com filhos, preparou o caminho. E quando ele viu o sinal no seu primo, Jesus, ele viu o sinal da pomba, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa amizade de duas mulheres, dessa amizade nasceu uma outra amizade que a gente vai ver e que nos alcançou e tem nos alcançado. Deus abençoe.